Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um conteúdo, que esse conteúdo vai ser sensacional. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês e a forma com que vocês analisam os gráficos, tá? Esse é um dos melhores conteúdos que eu já li, tá? De livros. Então, o ICOF é um conteúdo que eu gosto muito. Tem vários autores que trabalham essa linha do ICOF, tá? Vou fazer alguns aqui para vocês. Tem Ana Kuhn, quer ver? Só para vocês terem ideia de autores que trabalham a metodologia Wyckoff. Tá? A gente tem o Rubem Villahermosa, que fez esse livro. A gente tem o Wise, que fez Trades About to Happen, uma adaptação moderna de Wyckoff. Tem Gavin Holmes, que trabalha volume Spread Analysis System. Tem Timothy Ward, que trabalha preço e volume. A gente tem Ana Kulin, que eu estou falando, e alguns outros que a gente pode trabalhar, tá? Que trabalham essa questão desse volume também, e que eu vou trazer bastante conteúdo desses aqui para vocês, porque é um conteúdo que eu gosto bastante. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de observar a questão de volume e tudo mais, né? Então, deixa eu só olhar aqui o mercado como que tá. Então, isso é uma coisa interessante que eu vou trazer para vocês e que mudou muito a minha forma de visualizar, principalmente índice e dólar, que é bem interessante, mas também funciona muito para ações. Funciona 100% para ações, na verdade, né? E que eu acho que vocês vão gostar muito mesmo, de verdade. Então, antes de qualquer coisa, os 3 recadinhos básicos. Link do Telegram na descrição. Quem quiser entrar no Telegram, discutir sobre o Wyckoff, discutir o que vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Não esquecer de curtir o vídeo, não esquecer de compartilhar. E não esquecer, quem quiser apoiar, tem um Pix aí para apoiar o canal, tá? E vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de Wyckoff para vocês. Então, eu vou tentar não entrar muito na história dele, do Wyckoff, né? Dele como pessoa, mas a gente acaba tendo que falar alguma coisa, porque ele foi uma pessoa muito importante, tá? Que operou no mercado financeiro e escreveu muita coisa do mercado financeiro que é utilizado até hoje, né? Então, o Wyckoff, ele nasceu em 1973 e morreu em 1934. Então, o último livro dele foi em 1930, que ele publicou, coisas que ele publicou de 1930. Então, ele fala, o que ele falava para a gente? Né? Que podemos julgar o curso futuro do mercado por suas próprias ações, uma vez que a ação de preços reflete os planos e propósitos daqueles que a dominam. Então, o que ele quer dizer nessa primeira fase? Nessa primeira frase, explica toda a metodologia dele, que o que a gente vai ver nas ações do preço, né, no preço do mercado, então os preços vão refletir para a gente o propósito de quem está dominando aquele ativo. Então, se eu tenho um big player, se eu tenho um tubarão que está lá e está acumulando ou está distribuindo aquele ativo, ele está dominando aquele ativo, as ações daquele ativo, o preço e o volume vai falar o que ele está fazendo. E através dessa visualização, desse propósito que ele está fazendo, a gente vai operar em cima desse big player. Não à toa que o título do vídeo, né, que eu coloquei ali no canal da capa, opere com os tubarões, né? Então negocie com os tubarões. Por quê? Porque isso vai ensinar vocês a vocês enxergarem o que os tubarões estão fazendo, tá? Então vai enxergar o que os tubarões estão fazendo e vai fazer, você vai conseguir fazer andar na marola dele, como se você fosse uma rêmora, como se você fosse, né, que o pessoal brinca. É como se você vai pegar ali a sobra do tubarão, que é o que a gente quer. A gente vai esperar o tubarão fazer o movimento dele e a gente vai entrar na sequência, tá? Então, através da operação em tape reading tradicional, lá do início do século XIX, aquela fita ticker que eles usavam, né, daquele aparelhinho que saía a fitinha com preço e volume, ele desenvolveu uma metodologia de enxergar os movimentos através do preço e do volume. Desde aquela época, onde ele pegava o preço, ia lá no quadrinho, anotava no papel lá o preço, volume, bolinha, ponto e figura, né? Aquelas coisas que eles faziam, o que é muito interessante. Então, como que a gente vai ter que pegar um pouco de análise técnica básica, que ele é contemporâneo do Charles Down e contemporâneo do Jesse Livermore. Todos eles trabalhavam esse tipo de operação com tape reading, né, que a gente chama de tape reading, mas através de preço e volume.
Então, eles desenvolveram juntos aquelas teorias de Dow e tudo mais sobre análise técnica que são utilizadas até hoje. Então, isso vale, bom, é bom a gente olhar com outros olhos essas teorias e enxergar algumas coisas que talvez a gente não estivesse vendo, tá? Então, no capítulo 1, a gente fala um pouco sobre as ondas. É que o preço, deixa eu pegar um rabiscador, o preço ele não se move reto entre dois pontos, né? Então, quando a gente tem um movimento de preço, deixa eu tirar minha câmera daqui, pessoal, que ela vai ficar na frente na maioria dos vídeos. Opa, por ela aqui, ó. Então, o preço, ele não vai se mover reto. Como o preço vai se mover? Ele vai, ó, se a gente tem aqui, ó, vamos supor que a gente tem aqui o ponto A e eu tenho aqui o ponto B, como que esse preço ele vai se mover para chegar nesse ponto? Ele não vai em linha reta, ele vai fazer o quê? Ele vai oscilando até chegar nesse ponto. Então a gente tem as ondas no mercado, tá? À primeira vista parece que são movimentos aleatórios, mas eles não são movimentos aleatórios. O preço é deslocado para cima e para baixo em flutuações. Então o preço flutua para cima, flutua para baixo, flutua para cima, flutua para baixo, flutua para cima, flutua para baixo. E cada flutuação dessa tem uma lógica e é o que ele vai explicar para a gente, né? As ondas se movimentam de forma fractal e integradas entre elas. Então, dentro dessa onda, eu vou ter uma onda menorzinha dentro dessa onda, tá? Aí, dentro dessa outra onda, eu vou ter uma onda menorzinha, que são os fractais do mercado, tá, pessoal? A gente vai conseguir ver isso aqui com o tempo, tá? E dentro dessas ondas aqui, a gente vai ter outras menores ainda, tá? Elas vão ficar cruzando aqui. Então, você vai ter o fractal do fractal do fractal. Então, você vai ter o gráfico de 60, o gráfico de 15, o gráfico de 5, o gráfico de 1. Então, isso vai virando fractais dentro de fractais, dentro do mercado, tá? Cada tendência, ascendente e descendente, é composta por inúmeras ondas ascendentes e descendentes. Então, cada perna dessa, você tem inúmeras ondas aqui dentro em fractais diferentes, ascendentes e descendentes. Estudando e comparando a relação entre as ondas, a direção das ondas, a intensidade das ondas e a amplitude das ondas, a gente pode determinar a natureza das tendências. Então, através das ondas, a gente pode determinar se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, se a tendência de baixa está terminando e começando uma tendência de alta, e por aí vai, tá? A análise de cada onda fornece uma imagem clara das mudanças relativas entre a floresta e a procura e ajuda-nos a avaliar a força ou a fraqueza relativa dos compradores e vendedores, à medida que os movimentos se progridem. Então, à medida que as ondas vão se formando, a gente consegue identificar se os vendedores nessa perna ou nessa perna, se eles estão fracos, se eles estão fortes, se os compradores, se eles estão fracos, se eles estão fortes, tá? Através de uma análise sensata das ondas, a capacidade de determinar o fim das ondas numa direção e o início da direção oposta irá gradualmente se desenvolver. Então, com o tempo, você vai começar a observar e começar a falar, essa tendência aqui ela já está exaustiva. Já está exaustivo, isso aqui vai virar. Aí ela começa a virar. Aí você vai começar a falar, nossa, eu estou antecipando o movimento do mercado. Não, realmente você está antecipando o movimento do mercado. Deixa eu botar minha câmera. Realmente você está antecipando o movimento do mercado. Por quê? Você está começando a enxergar a lógica por trás do movimento do mercado. Quando você começar a enxergar essa lógica por trás do movimento, né, então você começa a entender como elas começam a se formar e como elas se desenvolvem, você começa a entrar junto dessas ondas e o desenvolvimento junto dessas ondas, tá? Capítulo 2, o ciclo dos preços, tá? Então, na estrutura do mercado existe apenas dois tipos de formação. A gente tem as tendências, que a gente tem a tendência como alta ou tendência de baixa, né? Gama de negociação, que pode ser de acumulação, se no começo do ciclo, ou distribuição na parte de alta do ciclo. Então, o que ele fala? Gama de negociação, a gente pode tirar como um range, uma área de negociação, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, o mercado ele pode estar acumulando, deixa eu só me achar aqui, o mercado pode estar acumulando, então ele vai acumular dentro aqui de um espaço, de uma gama de negociação, aí ele vai sair desse processo de acumulação, aí ele vai ter uma área de tendência, que é uma área de tendência, essa área de subida,
aí ele vai ter um processo de distribuição aqui, tá? Aí esse processo de distribuição pode ter uma tendência de baixa, tá? Então esses são os ciclos que ele fala: o ciclo da acumulação, o ciclo das tendências, seja de alta ou seja de baixa, que é dessa região, tá? Que eu coloquei aqui, e o ciclo da distribuição, que é aqui em cima. Então ele vai ensinar a gente a ler cada ciclo desse do mercado, tá? Da forma objetiva, que a gente consiga entender isso tudo, tá? Então, como funciona aqui, ó? Então vamos lá. Então eu tenho uma fase de acumulação, o preço inicia uma fase de tendência ascendente, onde ele faz uma reacumulação. Aí ele faz uma fase de distribuição, inicia uma fase descendente de tendência, e aqui eu tenho uma fase de redistribuição para continuar o movimento descendente. Então o preço em algumas ações ele pode fazer sim, ó. Ele pode fazer várias fases de reacumulação, como ele pode fazer várias fases de distribuição e o preço continuar caindo, sem problema, tá? Só para a gente entender como funciona. Durante a fase de acumulação, então, durante toda aquela parte de acumulação, os profissionais eles estão comprando todo o estoque disponível à venda, para venda no mercado. Então, durante aquele processo que a gente vê, a gente tem uma fase de acumulação ou de reacumulação, os profissionais, os tubarões, o que eles estão fazendo? Eles estão comprando toda a oferta de venda do ativo aqui nesse mercado. Então, eles estão enchendo o bolso de oferta aqui no mercado. Aí, quando eles são assegurados por várias manobras que a gente vai mostrar, de que não há mais oferta flutuante, que não tem mais oferta suficiente para barrar o preço andar, o que ele faz? Ele vai começar a fase ascendente, ele vai forçar uma fase ascendente no preço, tá? Essa é a fase de tendência do caminho de menor resistência. Então, quando ele acumular o suficiente e não tiver resistência para o movimento subir, ele vai iniciar um movimento de nova resistência. Eles testam até que o caminho fique livre, né, ausente de vendedores. Então, eles ficam testando essas regiões aqui para saber se ainda tem vendedor suficiente para mover o preço. A hora que não tem vendedor suficiente para mover o preço, aí eles começam a puxar o movimento. Eles vão realizar manobras de teste novamente, até ter certeza que já não tem mais resistência. No caso, se a oferta for esmagadora, não é ser aqui no caso, né? For esmagadora, é que o livro é traduzido em português de Portugal, pessoal, então é bem complicado. O caminho de menor resistência será para baixo. E o preço nesse ponto só pode cair. Então, se ele chega, por exemplo, numa área de congestão, então o tubarão vem lá, então ele está acumulando aqui dentro. E ele faz um teste aqui para ver se entra a oferta de venda, e o teste vem e ele facilmente compra toda essa oferta de venda e o preço volta para cima, ele sabe que aqui ele já não tem mais resistência de venda. Não tem mais oferta de venda. Então ele vem testar o que? Aqui em cima. Para ver o que? Se eu tenho uma oferta de venda aqui, se eu ainda tenho interesse de venda aqui. Se eu não tiver interesse de venda aqui, ele vai tentar puxar um movimento de alta. Então, se aqui eu tiver muita força de venda, o caminho mais fácil para prosseguir é na venda. Então o preço vai continuar caindo. Se aqui eu não tenho oferta de venda suficiente, a tendência é que o preço sobe. Então ele precisa esgotar toda essa oferta, tanto para o preço não continuar para baixo, como para o preço poder subir. Porque se quando chegar nesse ponto eu começar a ter muita oferta pressionando o preço para baixo, ainda não está no ponto interessante para ele. Ele ainda não vai dar início no movimento de tendência, tá? Durante a fase, né? Tá, agora esse aqui é o mesmo. Então vamos lá. Durante a tendência de alta, a procura dos compradores é mais agressiva do que a oferta dos vendedores. Então, quando o mercado começa a puxar a tendência, quando os compradores começam a comprar em determinados pontos, a oferta é muito, eles compram muito mais agressivamente, a demanda é muito mais agressiva do que os vendedores estão ofertando. Por isso, a tendência do movimento é continuar de alta. O movimento continuará até que os compradores e vendedores considerem que o preço atingiu um nível interessante. Os compradores verão que é valioso fechar suas posições e os vendedores verão que é valioso começar a cobrir posições curtas ou posições vendidas, né? Curtas é por causa do short, tá? Então, o que acontece?
começa a puxar o preço, chega uma hora que o cara comprou aqui embaixo, o cara fala, bom, para mim, todo esse movimento já é o suficiente, eu vou começar a vender. Aí ele começa a vender aqui. Aí aqui também é um ponto de que os vendedores, né? Então os vendedores começam a ver vantagem. Fala, para mim aqui já é caro, vou começar a vender porque esse preço vai cair. Então eu começo a ter os compradores vendendo e os vendedores vendendo. Então uma força dupla de venda. A tendência é que eu tenha um movimento de distribuição para que o preço possa vir para baixo, né? O mercado entrou em fase de distribuição, porque os compradores já não têm mais interesse em continuar comprando e os vendedores já estão vendo que está muito caro e começam a vender. Um teto de mercado, né, será formado e disse que os grandes operadores estão terminando de distribuir ou vender o estoque que compraram. Então eles compraram aqui na região aqui embaixo, então eles compraram aqui embaixo e eles estão vendendo aqui em cima, tá? Então é isso que eles vão fazer, a acumulação embaixo, a distribuição em cima. A entrada dos últimos compradores gananciosos, então os últimos compradores que entram no fim da festa, então vão entrar nessa região, que é o que vai dar liquidez para esse pessoal sair, né? Como a entrada para a venda, então os vendedores que vão começar a vender aqui, dos operadores que são bem informados, que já estão entendendo que ali o movimento é de venda, o movimento de queda. As fases de reacumulação e redistribuição são fases intermediárias, onde os preços atingem o ponto onde os compradores iniciais já estão realizando lucro, mas ainda tem comprador. Então o que acontece? Então vamos supor que o comprador ele começou a comprar a Petrobras aqui a R$20. Aí o preço sobe, chega em R$30. Em R$30, quem comprou a 20 já começa a sair da Petrobras. Mas tem muito player ainda achando que 30 é barato, então ele começa a comprar. E o pessoal lá de baixo está vendendo, ele começa a comprar, o pessoal de baixo está vendendo. Como ainda tem muito mais compra do que venda, o preço rompe de novo para cima. Então aqui eu tinha uma acumulação, onde esses players achavam que R$20 era barato, aí eles vendem para os players que acham que R$30 ainda é barato, que vai vender para os players que acham que R$40 é barato. Só que vai chegar uma hora que eu vou ter mais gente vendendo as ações que comprou nessa alta e pessoas já vendendo ações aqui, porque para eles R$40 é caro. Então aí aqui eu vou ter um processo de distribuição, tá? Quando estamos em tendência de alta ou em acumulação, dizemos que estamos em uma posição de compra. Então quando a gente identificar uma acumulação ou uma tendência de alta, a gente vai procurar e vai identificar posições de compra, né? Quando temos interesse ou não temos uma campanha, né? Então quando a gente tem interesse, mas você não está dentro de uma operação, então a gente diz que a gente está numa posição neutra. Quando estamos em tendência de baixa ou em distribuição, dizemos que estamos em uma posição de venda, tá? Então, vamos lá. Então, aqui que ele fala, né? Ó, conhecer o contexto geral nos ajuda a evitar entrar do lado errado. Então, você está vendo que está tendo uma acumulação, você não vai ficar procurando venda, você vai procurar compra. Você vai esperar o mercado te dar uma entrada de compra, tá? E vai parar de ficar vendendo. Então, isso é importante. Porque muitas vezes a gente fica procurando venda, e quando vai ver, era compra. Então, por exemplo, ó, mercado caiu. Aqui você vai estar procurando venda por quê? Olha o quanto já caiu o mercado. Aqui, quem vendeu essa perna toda está querendo comprar. Vai acontecer o quê? Aquilo que eu falo para vocês todos os dias que eu gravo vídeo. O preço tende a ir na VWAP. Porque eu tenho toda essa perna de quem vendeu comprando. Mas quem acha que aqui embaixo já está barato comprando também. Tá? No final do dia, esse cara que vendeu aqui desde lá de cima, ele vai ter que zerar a posição dele. Ele zera como? Comprando. Então aí você tem aquele movimento de volta na VWAP no período da tarde que eu sempre comento com vocês. Tá? Então por isso que é importante a gente entender essas leituras. É isso que vai, essa diferença que vai trazer pra gente, né? Pode ser que a gente não consiga tirar proveito disso, mas muitas vezes vai evitar da gente entrar e tomar um stop besta. Tá? Isso é muito legal, pessoal. A gente vai usar bastante isso nos vídeos. Vou começar a incorporar um pouco mais e-coffee agora que eu estou fazendo material para vocês. Nos vídeos, como eu falo de Bob Von, como eu falo de Alexander Elder e outras operações mais, tá? Capítulo 2, né, ainda sobre o ciclo do preço. O ciclo é considerado completo quando a gente observa todas as fases do ciclo. Então a gente vai ter um ciclo que vai ter uma acumulação, então ele vai ter uma acumulação,
tendência ascendente, uma distribuição, tendência descendente. Então, esse é um ciclo completo. Então, aqui a gente fala, ó, a ação ela já fez um ciclo completo, tá? Quando você aprender a identificar corretamente as 4 fases de preço e assumir um ponto de vista totalmente parcial, longe de notícia, rumor, opinião, preconceitos, você vai tirar vantagem do operacional, porque o operacional é relativamente fácil. Então, muitas vezes você vai estar identificando a região lá que ele vai estar fazendo uma acumulação e o mercado vai dar uma porradona para baixo. Muita gente vai estar vendendo aqui e você vai estar falando, aqui ó, pode ser o spring e o teste para jogar na máxima. Então ele veio fazer o que aqui? Ele veio consumir os últimos vendedores afoitos, ele puxa para cima, estopa esses vendedores, o preço vem fazer um teste nessa mínima rompida e joga lá na máxima. Isso aqui acontece direto, pessoal. Aquelas puxadas que vocês não... nossa, que puxada forte. Normalmente é isso aqui. É um spring que falhou de perda na mínima num processo de acumulação e a tendência de entrar na fase 4 que vai romper, né, na fase D, e que vai romper para fazer um processo de tendência de alta. A gente vai ver tudo isso, tá? Pessoal, vai parecer complicado, mas não é complicado. Eu vou simplificar o máximo que eu puder para vocês, só para vocês entenderem a leitura. Não precisa decorar os nomes que eu vou falar aqui depois, tá, pessoal? Porque lendo o livro você acaba decorando, mas não tem necessidade. Quando você aprender, né, a identificar corretamente as 4 fases, né, você vai poder tirar vantagem do seu operacional mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui a falar só um pouco das tendências. Deixa eu ver se é longo esse das tendências. Vamos falar das tendências e depois a gente parte para o próximo vídeo, tá? Na parte do capítulo 3, tendências. Os preços mudam e as ondas resultantes das mudanças de preço geram tendências. Então, os preços mudam, o preço mudou e começa a fazer ondas novas que vai gerar uma tendência. O preço é movido por uma série de ondas na direção da tendência, impulsos, então ondas de impulso, que são separadas por uma série de ondas na direção oposta, que são as reversões. Impulso, reversão, e assim vai. O trabalho do trader é identificar a tendência, então a tendência é de alta. Então eu vou negociar o quê? Eu vou negociar em harmonia com ela. Eu vou esperar um impulso para operar contra a tendência, eu vou esperar uma correção, uma reversão para operar a favor da tendência. Quando o mercado está subindo e encontra resistência, encontra venda, ou excede essa resistência, ou o preço vai girar ou voltar, né, que vai reverter. O mesmo acontece quando o preço está caindo e encontra resistência, ou excede as compras e o preço vai girar. Então, o que acontece? A gente tem um movimento ascendente, onde ele vai encontrar uma resistência de venda aqui, muita gente vai vender aqui, ele vai girar e vai fazer um retorno. Aí aqui a gente vai ter um suporte muito forte, que onde vai entrar muita compra, ele vai girar e vai jogar para cima. E assim ele vai indo, tá, nas tendências e vai seguindo as tendências. Esses pontos de articulação são os momentos críticos que vai oferecer lugar para a gente operar. Que é você pegar aquela regressãozinha na média aqui, ó, que vem uma média por aqui, por exemplo, para você iniciar um novo movimento, tá? Então a gente vai identificar quando que essas coisas é interessante para que a gente possa operar. Então a gente pode identificar 3 tipos de tendência. A tendência bullish, que é dos touros de alta, bearish, né, bearish dos ursos de baixa, e a tendência lateral, que são as congestões, acumulações e distribuições, tá? As tendências são divididas pela duração em 3 categorias, em prazo, né? Então, longo, médio e curto prazo. Né? O mercado de touros é impulsionado pela ganância, enquanto o mercado de urso é impulsionado pelo medo. Tá? Então, toda vez que tiver ganância no mercado de ganhar, a gente tende a ter um mercado de alta. Toda vez que a gente tiver um pânico ou um medo no mercado, a gente vai ter uma tendência de baixa. Essas são as principais emoções que impulsionam o mercado. Tá? É a ganância e o pânico. Por isso que tem o índice do medo, o índice do pânico, né? Então, você tem a ganância, o pessoal começa a falar que ganhou X, ganhou Y e tudo mais, tá? Então, vamos falar das avaliações das tendências, a gente vai falar no próximo vídeo, porque é uma coisa mais delicada, mas eu já vou gravar na sequência aqui para vocês, tá ok, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês até esse momento. Espero que vocês gostem muito desse material, porque é um material que eu gosto muito. Estou gravando com enorme carinho para vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça o like. Valeu!